Olá, boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma live aqui do perfil. Hoje iremos falar sobre esclerose múltipla, tirar as dúvidas, falar sobre as últimas novidades. Então sejam bem-vindos, assistam até o final, porque a sua dúvida provavelmente será respondida hoje. Comecei a live um pouquinho mais cedo, por questões de compromisso no domingo. Oi, boa tarde, sejam bem-vindos. Comecei a live um pouco mais cedo por questões de horário mesmo, compromisso, já estava livre aqui do almoço. Preciso começar porque 3 horas a gente termina, meia hora de live hoje. Tirando as suas dúvidas sobre a esclerose múltipla e voltar a curtir o Dia das Mães. Então, sejam bem-vindos. Eu não preparei nenhum tema específico para hoje, então estamos aí para tirar dúvidas. Faça a sua pergunta sobre a esclerose múltipla, aquela pergunta que eu não respondi na caixinha ainda, aquela pergunta que eu não respondi no direct ainda, aquela pergunta que esteja te preocupando, te incomodando. E se eu souber, eu vou te responder. Se eu não souber, eu vou pesquisar qual é a resposta. Então, faça sua pergunta sobre a esclerose múltipla. Boa tarde. Hoje não tem tema. O tema é livre. Pergunte o que quiser que eu responderei se eu souber. Vi sua publicação sobre a questão da remielinização e gostaria de saber mais. Então, olha só. Vamos falar primeiro sobre remielinização. Remielinização é o cérebro criar mielina de volta, reverter as manchas, cicatrizar as manchas, sumir as manchas. Ainda estamos muito longe de uma remielinização efetiva, mas existem alguns remédios experimentais que são estudados no campo científico que mostram alguns pequenos resultados. 2 remédios muito comumente citados são a metformina e também a clemastina. Metformina é feito para usar na diabetes e clemastina era um antialérgico. Esses 2 remédios mostraram um pouquinho de poder na remielinização em alguns estudos mais básicos. Então ainda não é algo comprovado, cientificamente comprovado que dá para utilizar, mas é uma esperança. Além disso, existe um outro tratamento chamado nervo vago. Nós temos um nervo aqui no pescoço que ele sai do cérebro, desce lá para a barriga e volta para o cérebro também. Parece que se a gente conseguir estimular esse nervo, a remielinização pode ser que melhore um pouco também. Então, basicamente, é essa a resposta que a gente tem para a remielinização. Ainda estamos muito longe de uma remielinização efetiva na prática, mas alguns estudos experimentais começam a dar algumas esperanças e tomara que no futuro esses tratamentos vinguem, se tornem mais eficazes do que são atualmente. Meu braço está ardendo, doendo e pesado. Será da esclerose ou da artrite? As duas coisas são possíveis. Depois da infusão do Ocrevus, é comum ficar mais fraca? Sim, alguns dias de mal-estar, de moleza, de fraqueza podem acontecer. Nem sei o que perguntar. Recebi o diagnóstico recente, tenho 24 anos, neurite óptica, estou de boas, sempre pratiquei muito esporte, me alimentei bem. É isso aí, assim, hoje em dia, diagnóstico precoce, descobrir cedo, tratar direitinho com remédio bom, com hábitos bons, a maioria vai ficar bem para sempre, não vai se incomodar mais com coisas novas com a doença. Muita gente vai conseguir ficar bem diagnosticando cedo e tratando bem. Durante a gestação pode usar desvenlafaxina? Olha, não tenho certeza, mas provavelmente não. Os antidepressivos, ansiolíticos mais seguros para a gestação é tipo sertralina. É o remédio que eu vejo os ginecologistas mais utilizarem numa gestação, é o sertralina. Pulso oral tem a mesma eficácia da pulso de infusão? Não. A pulso de infusão, que é o corticoide na veia, é superior, é melhor, é mais eficaz do que a pulso oral, que é o corticoide de comprimido. Então, sempre damos preferência para a pulso na veia. Sempre a preferência, em caso de surto, é o corticoide na veia. Em alguns casos, surto muito leve e tal, pode ser que o neuro passe a pulso oral, mas a preferência, a maior eficácia, sempre é com a pulso na veia.
Algumas manchas sensíveis ao contraste e outras não. Essa mancha no cerebelo, somente tontura como sintoma, líquor negativo. Diagnóstico de M possível? Olha, eu diria que diagnóstico de M provável. Se tem manchas com contraste, manchas sem contraste, alta chance de ser esclerose. Então tem que continuar essa investigação. Mesmo com o líquor negativo, ainda assim tem alta chance de ser esclerose. Tem que continuar investigando. Moro na Alemanha e o neuro daqui quer conversar comigo sobre diminuir o natalizumab. O senhor sabe do que se trata? Medo porque estou bem. Olha, até onde eu sei não dá para diminuir a dose. Cada dose é de 300 mg. Mas é possível diminuir o tempo ou então aumentar o tempo. Em vez de aplicar a cada 28 dias, começar a aplicar a cada 42, 49 dias. Então, é possível aumentar esse tempo, consequentemente diminuir a quantidade de natalizumab que você recebe durante um ano, por exemplo. Isso sim é totalmente possível, é bastante estudado e geralmente não compromete a eficácia do tratamento, mas sim melhora muito a segurança do remédio em questões de LEMP. Então, é uma estratégia totalmente aceitável. Fiz ressonância e deu manchas brancas na cervical, na medula. Tenho espondilite, não consigo andar, canseira nas pernas, fadiga, líquor ausente. Olha, é possível que você tenha esclerose junto com a espondilite, ou é possível que alguma outra doença autoimune esteja causando essas manchas na sua medula. Então tem que investigar com o neuro qual é a origem das suas manchas na medula. Doutor, o álcool tem características inflamatórias? Sim. A partir de uma determinada dose. A gente sabe assim, um pouquinho de álcool, meia taça de vinho todo dia, pode ser anti-inflamatório por causa dos antioxidantes e tal, e faz bem para o coração. Mas assim, tem que ser bem pouquinho, e principalmente vinho. Mais do que isso, já é beira o alcoolismo e faz mal, causa muito problema cerebral, estômago, garganta, memória, cabeça, diversos outros órgãos. Então, álcool, quando passa do mínimo, é inflamatório e faz mal. Faço uso de natalizumab e ultimamente venho tendo como sintoma pós-infusão a sensação ruim, corpo fraco, dor no corpo ao mesmo tempo. Isso é comum? Não é comum isso aparecer depois de tanto tempo aplicando e ficando bem. Então tem que ver se não tem outro motivo antes da gente culpar o nata. Só pode fazer pulso se aparecer manchas na ressonância ou podemos fazer pelos sintomas que sentimos? Olha, geralmente a gente só faz a pulso quando tem mancha ativa ou mancha inflamada na ressonância. Em um caso ou outro, a gente pode fazer a pulso sem manchas novas na ressonância. Às vezes a ressonância não está disponível, não tem para hoje, a gente pega e começa a pulso baseado no sintoma, na história do paciente, no exame físico. Então, em alguns casos, a gente pode fazer a pulso mesmo sem ter o resultado de ressonância com manchas. Na grande maioria das vezes, a gente espera a ressonância mostrar as manchas para fazer a pulso. Dificuldade na fala e lado direito ruim, esclerose ou LEMP? Se você, para pensar em LEMP, tem que estar usando nata mais de 2 anos e ter o vírus. Se você está usando nata mais de 2 anos e tem o vírus, aí vale a pena investigar com ressonância para descartar a possibilidade de LEMP, que ainda assim é muito rara. Mas daí todo sintoma novo que vocês têm, tem que descartar que seja da esclerose. Então tem que fazer exame, tem que fazer ressonância. Tenho sentido diariamente choque na nuca, descendo para as costas em pequenos pontos da cabeça. Estou sem medicação para esclerose. Parece o sinal de Lermite. Sinal de Lermite é um choque que dá na nuca, no pescoço e desce para o organismo. Geralmente ele significa uma mancha no seu pescoço. Pode ser da esclerose. Próximo da infusão de Ocrevus, como estamos no final dos 6 meses, sinto-me mais fraco. Acontece, a gente chama isso de wearing off. É como se o Ocrevus fosse perdendo o efeito ao longo dos 6 meses. Então é bastante comum com pessoas que usam Ocrevus. Quando vai chegando no mês 4, no mês 5, no mês 6, a pessoa vai ficando mais cansada. Daí toma o Ocrevus e a energia parece que dá uma voltada. Então, infelizmente, é bastante comum. Você pode ver com o seu neuro se vale a pena diminuir o tempo de Ocrevus para 5 meses e meio, para 5 meses.
Em alguns casos a gente pode fazer essa diminuição de tempo para tentar diminuir esse cansaço no final da dose. Eu tinha 2 manchas na cabeça e 2 na medula. Fiz uma ressonância depois de mais de 1 ano e sumiu todas. E aí, o que significa? Não sei. Normalmente, manchas da esclerose não somem. Então, se você tinha 2 manchas na cabeça e 2 na medula e sumiram, tem que fazer exame com o seu médico, investigar todas as doenças que criam manchas no cérebro. Pode ser que a doença só deu uma adormecida e volte a qualquer momento, ou pode ser que realmente o que você tinha foi embora, mas se foi embora, provavelmente não era esclerose. Ressonância sem manchas, mas com diminuição da massa branca, tenho neuropatia. Provavelmente não é esclerose então, deve ser tudo culpa da neuropatia. Perda de força do lado esquerdo pode ser sinal de surto? Sim. Perda de força de qualquer membro, de um braço, de outro braço, de uma perna, de outra perna, das 2 pernas, dos 2 braços, de um lado do corpo ou de outro lado de corpo, pode ser surto sim. Então, se está com perda de força de um lado inteiro do corpo, recomendo buscar a sua equipe médica, um pronto-socorro, fazer ressonância, porque perda de força de um lado do corpo é sinal de possível surto, sim. Outro médico descartou o diagnóstico que recebi de neuromielite óptica baseado nos meus exames. Existe a possibilidade de erro do outro médico? O segundo médico aponta em esclerose. Sim! Médicos são humanos e todos podem errar, inclusive eu. É possível que o médico diga, você tem esclerose, e não era esclerose. É possível que o médico diga, você tem neuromielite, e não era neuromielite. Então é totalmente possível que um médico erre o diagnóstico. Ele pode dizer que é esclerose quando não era, ele pode dizer que não é esclerose quando era, ele pode dizer que é neuromielite quando não era, ele pode dizer que não é neuromielite quando é. Então, assim, é totalmente possível que qualquer médico erre, inclusive eu. É muito pouco provável. Na neurologia, a gente depende muito de critérios diagnósticos, exames complementares. E quando o médico segue direitinho os critérios diagnósticos da esclerose, os critérios diagnósticos da neuromielite, os exames, cada vez fica mais difícil que a gente erre. Por isso eu recomendo buscar um especialista que conheça os critérios e siga os critérios, porque isso vai diminuir muito a taxa de erro no diagnóstico e, consequentemente, a taxa de erro de tratamento também. Boa tarde, 20 dias após a pulso, comecei com dormência em todo o braço e mão direita. Olha, é possível que seja um novo surto. Nada impede de você ter um segundo surto durante a pulso, após a pulso. Então, se for um sintoma novo, que parece que é um sintoma novo 20 dias após a pulso, o braço direito e a mão direita adormeceram, recomendo buscar o seu médico, conversar com ele, repetir exames, porque esse sintoma pode ser um novo surto. Nada impede de ter um surto 20 dias depois da pulso. Pode ser que uma esclerose múltipla vire ela? E a resposta é não. Esclerose múltipla não vira ela. Esclerose múltipla jamais vira ela. Esclerose múltipla e ela são doenças completamente diferentes. É igual falar que diabetes vira enxaqueca, enxaqueca vira câncer, enxaqueca vira derrame, enxaqueca causa artrose no dedinho do pé. Não, são doenças diferentes. Uma não vira a outra. Esclerose tem manchas no cérebro e manchas na medula. Ela não tem mancha em lugar nenhum. Ela causa alterações no exame dos nervos, no exame de eletroneuromiografia e tem ressonância normal. Esclerose múltipla tem exame de eletroneuromiografia normal e as manchas na ressonância. Então são bem diferentes e é praticamente impossível o neuro confundir uma com a outra. E é impossível
que uma vire a outra. Doença leve, segundo o meu médico, 3 surtos e mais de 10 lesões. Falei sobre natalizumab e ele não quer. Falou que o Tecfidera é muito eficaz, devo procurar segunda opinião? Olha, 3 surtos, mais do que 10 lesões, para mim, Matheus, com esse pouco de informações, eu já diria que a doença não é leve e eu concordo com você. Eu tentaria utilizar natalizumab como primeira medicação pelo SUS, porque o SUS permite começar diretamente pelo Nata quando a pessoa teve 2 ou mais surtos recentes. Quanto mais surtos temos, mais difícil voltar 100%? Sim, isso mesmo. Quanto mais surtos você tem, mais difícil é retornar ao seu normal. Um surto se soma com o outro, se soma com o próximo, as manchas se somam, as manchas se encostam e as manchas nunca mais vão embora. Então, um surto, o segundo, o terceiro, o quarto, cada vez vai ficando mais difícil se recuperar. Então, pode ser que o primeiro surto você recuperou tudo, não ficou sequela nenhuma. Aí vai lá o segundo surto, recuperou só um pouquinho. Aí vai lá o terceiro surto, não recuperou quase nada. E assim vai acontecendo. Geralmente, cada surto vai sendo um pior do que o outro. Por isso, trate muito bem sua doença, previna muito bem o próximo surto. Não queremos mais nenhum surto. Mais 13 minutos. Doutor Matheus, dores nas juntas, falta de equilíbrio, dormências nos braços e nas pernas, lábios formigantes, coração acelerado. Tudo isso é sintoma de esclerose? Olha, tem muita coisa aqui, Karine, que não é de esclerose. Dor nas juntas não é. Falta de ar provavelmente não é. Coração acelerado provavelmente não é. Então tem umas 3 coisas aqui que me faz pensar que talvez não seja esclerose. Agora, falta de equilíbrio pode ser. Dormência nos braços e nas pernas pode ser. Então assim, alguns sintomas pode ser, outros sintomas não parece. Na dúvida, o que eu recomendo é que você consulte, explore mais esses sintomas numa consulta médica, o médico faça o exame clínico, peça exames para investigar a esclerose, para investigar reumatismo, para investigar muitas outras coisas, e depois disso você vai ter seu diagnóstico. O que pode causar novos surtos? Olha, geralmente não tem causa. O novo surto acontece porque acontece. A esclerose é assim, ela causa surtos, não precisa de motivo. Às vezes é uma vacina, às vezes é uma infecção, às vezes é alguma outra coisa, mas, de maneira geral, a esclerose não precisa de motivo. A esclerose não precisa de motivo para dar surto. Então a doença, simplesmente por existir, ela pode causar novos surtos. Então você tem que tratar a sua doença com medicações preventivas. Lesões na medula são consideradas mais graves? E a resposta é sim. De maneira geral, uma mancha na medula é mais grave do que uma mancha na cabeça. De maneira geral, geralmente. Mas, às vezes, o contrário acontece. Às vezes a mancha na medula não deu para você sintoma nenhum e uma mancha na cabeça deu muito problema. Geralmente é o contrário. Geralmente as manchas da medula dão mais sintomas e as manchas da cabeça não costumam dar sintoma nenhum. Por isso, as manchas da medula costumam ser mais preocupantes do que as manchas da cabeça. A cada quanto tempo pode ocorrer um surto? Olha, a média é de 7 meses. A média, um surto a cada 7 meses. E por que a gente fala que é a média? Porque eu já tive pacientes que tiveram um surto depois de 10 anos. Então ele puxou a média muito para cima, um surto a cada 10 anos, e tive outros pacientes que tiveram 3 surtos em 2 meses, em 4 meses, um surto por mês, por 6 meses, 6 surtos em 6 meses. Então por isso que a gente fala que é a média. De maneira geral, a média
é que a esclerose cause um novo surto em vocês a cada 7 meses. Mas alguns pacientes estarão acima da média e alguns estarão abaixo da média. Não tem como ter certeza do seu tempo. Por isso, por via das dúvidas, trate a sua esclerose da melhor maneira possível. Não vamos arriscar ter surtos, porque um surto pode ser demais, pode deixar sequelas neurológicas irreversíveis. Meu maior problema é a fadiga, só estou deitada sem força para fazer nada. Eu tenho alguns vídeos, já fiz lives, aulões só sobre fadiga, em que eu ensinei para vocês tudo o que a medicina sabe sobre como resolver a fadiga da esclerose. Paciente pode tomar creatina? Pode, não existe nenhuma proibição da esclerose para tomar creatina. É bom que você converse com o seu médico, com o nutricionista, porque creatina pode fazer mal para o rim, por exemplo. Então eu não sei se o teu rim tá bom ou não para te liberar. Mas pela esclerose, não conheço problemas. Mais de 25 lesões na ressonância é considerado mais grave? Olha, de maneira geral, quanto mais mancha, pior. Então 3 manchas é pior que 2, 2 manchas é pior que uma mancha é pior que nenhuma. De maneira geral. Mas não é simplesmente o número de manchas que a gente olha, que a gente estuda. O que é pior? 3 manchas do tamanho de um abacate, aqui, aqui e aqui, 3 manchas gigantes, ou 25 pequenininhas do tamanho de um alfinete? As 3 grandes são muito maiores. Então, 25 é pior que 3? Não sei. Qual é o tamanho das 25? Qual é o tamanho das 3? Onde estão localizadas as 25? Estão no tronco encefálico? Estão no cerebelo? Estão na medula? Estão nos ventrículos? Em cima, embaixo? Então, o número em si, geralmente, quanto mais, pior. Mas não é só o número. Tamanho, localização, qual sintoma que deu quando surgiu, muitas outras informações precisam ser avaliadas junto com o número para dar a gravidade do seu exame, a gravidade do seu caso. Muitas dormências e uma fraqueza nas pernas e que não consigo nem levantar. Seria um surto? Olha, surto é um sintoma novo que dure mais de 24 horas, que não tenha motivo e a ressonância acuse uma mancha. Então, se essas muitas dormências e fraqueza nas pernas que não te deixa levantar for algo novo, está durando mais de 24 horas, não tem motivo, não tem febre, não tem infecção, não tem remédio novo, não tem motivo, sugiro procurar o médico e fazer ressonância. Se a ressonância acusa manchas, aí está confirmado o surto. Mas tem que conversar com o médico, investigar o motivo e fazer exame para ter certeza ou não se isso é um surto. Como eu posso diminuir a fadiga da esclerose múltipla? Então olha só, preste atenção que eu vou revelar os segredos de como se diminui fadiga da esclerose. Número 1, exercício físico regular. A fadiga não vai embora se você não fizer exercício físico regular do seu jeito, do jeito que der. Número 2, técnicas de conservação de energia. Você tem que aprender que a sua energia é limitada. Quando você acorda de manhã, você não pode querer vencer o mundo. Saiba economizar a sua energia e focar o pouco de energia que você tem apenas no que é realmente necessário naquele dia. Número 3, tomar bastante água, evitar o calor. Evitar o calor tomando banho, tomando líquido, roupa leve, roupa curta, borrifar água no corpo, ventilador, ar-condicionado, de todo jeito que for possível. Número 4, alimentação leve, saudável e antifadiga, com nutricionista. Número 5, alguns remédios e suplementos para a fadiga, como carnitina, creatina, coenzima Q10, amantadina, fampira, modafinila. E esse é o passo a passo de como se livrar da fadiga na esclerose múltipla.
Paciente que tem esclerose múltipla pode tomar canabidiol? E a resposta é pode. Canabidiol não é proibido na esclerose. Mas será que você deve tomar? Aí é outros 500. Para tomar canabidiol, o que eu, Matheus, recomendo? Canabidiol é muito interessante para pacientes que tenham dor crônica, espasmos ou espasticidade. Dor crônica, espasmos e espasticidade, que é a rigidez. Nessas três coisas, o canabidiol é excelente, ele ajuda bastante. Para outras coisas como memória, fadiga, sono, apetite, ele não é tão reconhecido assim, mas pode ser que ajude também. Então o canabidiol não vai tratar a sua esclerose, não vai prevenir nem sumir com as suas manchas, mas ele pode ajudar em alguns sintomas, principalmente dor crônica, espasmos e espasticidade, que é a rigidez. 5 minutos finais. Últimas perguntas. E bora tomar sorvete. Esclerose múltipla pode afetar a memória? Não o esquecimento total, mas ter que forçar para lembrar algumas pequenas coisas do dia a dia? E a resposta é sim. Pode com muita frequência. Isso é o que a gente chama de névoa mental da esclerose múltipla. Esse esquecimento leve do dia a dia, de coisinhas, pode ser a névoa mental da esclerose. Pode ser um TDAH, pode ser uma depressão, pode ser uma ansiedade, pode também. Mas, se tudo isso for descartado, poderá ser a névoa mental da esclerose múltipla, que é um esquecimentozinho que pode dar na esclerose, desde que esquecimentos muito leves e tranquilos, até alguns esquecimentos mais importantes. E como melhorar isso? Exercício físico regular, terapia com psicólogo, agenda, escreve as coisas, se concentra, foca numa coisa só para conseguir melhorar um pouco. JC alto, é seguro tomar natalizumab por 2 anos? Sim. Mesmo com valores altos do JC vírus, 2 anos são muito seguros para utilizar natalizumab. De novo, os 2 primeiros anos de natalizumab são muito seguros, mesmo se tiver JC vírus positivo em valores altos. Se for muito alto, acima de 3, acima de 4, eu geralmente começo a pensar numa troca com 1 ano. Abaixo de 3, eu deixo chegar nos 2 anos. Acima de 3, geralmente a partir de 1 ano, eu já começo a pensar, pedir, conversar sobre uma possível troca. Mas mesmo assim, 2 anos são muito seguros, mesmo em valores altos. Doutor, tem algum exame de sangue que revele em qual estágio a esclerose múltipla está? Ou só dá para saber pela ressonância? Exame de sangue não revela quase nada sobre a esclerose. Existe um exame chamado neurofilamentos, que pode ajudar sim a detectar surto ou a detectar alguns avanços da esclerose, mas não dá o estágio. A ressonância pode dar um indicativo de quão avançado ou grave está a esclerose, sim, de acordo com a quantidade de manchas, atrofia cerebral, outras coisinhas que podem aparecer na ressonância, mas a melhor avaliação sobre o seu estágio da esclerose é uma consulta. Então, em uma consulta com o neuro, ele vai avaliar muitos parâmetros da sua doença. Sintomas, sequelas, EDSS, o quão rápido a doença está avançando nos últimos anos, a ressonância, o sangue, muitos parâmetros. Então, o estágio da esclerose é uma avaliação global, uma avaliação completa da sua doença com o neuro. Não é nem o sangue, nem a ressonância sozinho. É tudo junto, depois de uma boa conversa com o neuro. Então, ó, pessoal, 3 horas da tarde, fizemos uma live aí de meia hora e pouquinho, muitas dúvidas respondidas. Deixa eu dar um recado para vocês. Eu ainda estou com a promoção de doar
o lucro das camisetas para a Associação Gaúcha de Esclerose Múltipla. Então a sede deles foi destruída pela enchente e eu quero doar o valor das vendas das camisetas para eles. Então, terminando a live, vai no meu perfil, vai no perfil das camisetas, olha as suas camisetas, escolha uma para você, para a mãe, para o parente, ajude, porque comprando você estará destinando parte dessas receitas para a Associação Gaúcha de Esclerose Múltipla, para eles reestruturarem a sede deles e também ajudarem os membros que estão necessitados com esclerose lá no Rio Grande. A gente já doa muito para todo o Rio Grande, mas eu acho que dá para focar um pouco nos nossos colegas com AM. Então, o recado era isso. Compre as camisetas, vamos doar para o Rio Grande. Domingo que vem, eu acho que farei uma live curtinha aqui no Instagram, mas farei um aulão pelo Google Meeting. Depois eu vou postar mais informações sobre o aulão. Um aulão pelo Google Meeting para quem quiser participar. Então, pessoal, pelo vídeo de hoje é isso. Fique todo mundo bem. Um abração para todo mundo. Até mais e tchau!